E eu queria hoje compartilhar com os irmãos a respeito do ministério da reconciliação. Porque tudo que nós falamos aqui, todas as bênçãos do Senhor, elas só vão funcionar se você for alguém que é conectado com o Senhor. A quem o Senhor, uma vez a gente perguntou, né? Eu vi alguém perguntando assim: ninguém duvida que Deus pode fazer as coisas. Qual que é a dúvida que as pessoas têm? Será que Deus quer fazer, né? Ninguém duvida que Deus pode abençoar, pode levantar uma pessoa e prosperar ela e curar uma doença. Ninguém duvida disso. Qual que é a dúvida que as pessoas têm? Será que Deus quer? Será que Deus quer isso para mim? Será que Deus tem bons pensamentos a meu respeito? Né? E pode parecer uma questão boba, mas você sabe, a maioria das pessoas, elas têm um pensamento errado a respeito de Deus. Né? A gente brinca, Deus é bom, mas na prática o negócio é diferente. Na prática, a maioria das pessoas, não sei, os irmãos aqui, eu espero que não, mas a maioria das pessoas tem medo de Deus. Por quê? As pessoas acham que Deus está esperando o primeiro tropeço para poder ir lá e puni-las, né? E fazer algo de ruim. Eu conto para os irmãos aqui o testemunho da minha adolescência ali, do começo da minha juventude, em que eu comecei a levar mais a sério a vida cristã, né? E é interessante porque eu cria que Deus podia me prosperar, Deus podia completar todos os meus sonhos, mas eu não queria que Deus fizesse isso. Interessante isso. Falar, não, eu faço por minha conta. Mas por quê? Qual que era o meu medo, irmãos? Porque o dia que eu pisasse na bola, Deus ia tirar tudo. Vocês estão rindo? Mas você sabe, tem gente que acha que o dia que ele pisar na bola, Deus vai tirar o mais importante, que é a salvação. Olha como é sério esse negócio. Então a ideia, a imagem daquilo, da relação nossa com Deus tem tudo a ver, né? Tem muitas pessoas que não oram, não buscam intimidade pastor, eu não consigo orar, eu não consigo buscar a Deus, porque inconscientemente elas ainda têm medo de Deus. Não estou falando que é consciente, estou dizendo que é inconscientemente, elas ainda acham que são devedoras. Né? E você sabe, quem está devendo, não sei, aqui a gente não anda a pé, né? Mas no Brasil, vinha uma pessoa andando lá de longe assim na calçada, no seu rumo, e ela devia dinheiro para você. Aí de repente a pessoa atravessa a rua só para não passar, só para não cruzar com você. Por quê? Está devendo, sabe? E muitas pessoas não aceitam vir para um culto desse. Você convida, vamos lá na minha igreja, né? E a pessoa, é claro que ela não vai falar para você que ela está com medo de Deus, né? Mas inconsciente, não, hoje não precisa, não quero, né? Ou às vezes você fala, olha, Deus pode te curar, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas inconscientemente elas não têm a fé para receber. Por quê? Porque elas ainda têm essa ideia que são devedoras, que Deus está de alguma forma, Deus não está feliz com a vida delas, né? E é por isso que é importante nós entendermos o ministério da reconciliação. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele veio para a terra, ele veio em forma humana para reconciliar Deus com o homem. Amém? Esse é o ministério de Jesus e é talvez o ministério mais bonito. Jesus veio fazer a paz entre Deus e o homem. Então, quando nós entendemos o papel de Jesus, a ceia e por que nós somos aceitos por Deus, a Bíblia fala que nós temos paz para com Deus. Mais do que isso, né? Porque você sabe, você pode estar em paz, mas a Bíblia fala que Deus, ele passa a ter bons pensamentos a nosso respeito. E sabe, a revelação disso vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai te liberar para você poder prosperar, vai te liberar para você poder fazer grandes coisas, porque quando você entende que Deus é por você e não contra você, quem é nesse mundo que pode se opor a você? Mas qual que é o problema, né? É esse terrível, né? Eu chamo de espírito de orfandade, né? Porque uma vez que o homem pecou, ele gerou uma orfandade. Não estou falando uma orfandade natural, mas é uma orfandade espiritual. E a gente começa a manifestar todo tipo de
de medo, de aflição, de insegurança, na verdade, são sintomas de uma orfandade espiritual. Pessoas que vivem atemorizadas, vivem preocupadas, né? Por quê? Elas não têm um Deus que é pai delas, não tem um Deus que cuida, que vai cuidar, que vai protegê-la, que vai supri-la, né? E Jesus, ele veio mostrar, né? Veio reconciliar o homem para com Deus, né? Se você olhar nas últimas páginas do Velho Testamento, a Bíblia fala que viria o maior avivamento de todos, qual que é? Que Deus ia reconciliar os filhos com os pais, né? E os pais aos filhos. Na verdade, quando o homem se tornou órfão de Deus, né? Na verdade, Jesus vem restabelecer essa paternidade. O negócio é tão sério, irmãos, que Jesus foi levado diante de Pilatos, né, para poder ser crucificado, e aí Pilatos faz perguntas e tal, né? Mas por fim eles falam: olha, estão dizendo que você disse que você é filho de Deus. Ele falou: tu disseste. Foi por isso que ele foi crucificado. Por causa que era tão sério você falar que era filho de Deus, ninguém nunca tinha falado isso. E Jesus veio, na verdade, mostrar a paternidade, né? Então, esse é o ministério da reconciliação. Então, primeira coisa, nós temos que entender que todo homem, por causa do pecado, todo ser humano, ele nasce inimigo de Deus. Eu sei que é uma palavra pesada, né? Mas a Bíblia fala que o nosso pecado, né, nos fez separação entre nós e Deus, né? A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Mas como é que Deus concilia isso, né? Você sabe, a Bíblia fala que nós tínhamos um duplo problema, na verdade, que foi causado pelo pecado. O primeiro é que o pecado, ele tem uma conta, ele tem um preço, né? E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento de pecados. Então, como que fazia no Velho Testamento? O sacerdote ia lá, ele pegava um animal e matava esse animal, pegava esse sangue desse animal, levava lá dentro do templo, né, no lugar santo dos santos, e aspergia o sangue no propiciatório, que era o lugar onde aquele sangue, né, propiciatório significa era o pagamento, né, era aquilo que era usado para aplacar, né, a dívida que nós tínhamos para com Deus. Mas ainda tinha um problema, irmãos, porque você sabe, um pecador perdoado, ele só é um pecador que foi perdoado dos seus pecados, né? Se você pegar um criminoso, por exemplo, alguém que matou alguém, ele deve ser condenado. Mas vamos supor que ele recebeu o perdão daquele homicídio que ele cometeu, mas ele continua sendo um assassino. Então, a única forma do Senhor resolver, porque veja, Deus não pode ser amigo de pecadores. O céu não pode ser povoado de pecadores, só pode ser povoado por justos. Então a única maneira do Senhor resolver isso foi com o sangue de Jesus. Ele pagou a nossa dívida, mas com a justiça de Cristo, Deus nos tornou justos. E uma vez que nós somos justos, nós agora somos amigos de Deus. Amém? Agora, qual que é o problema? Qual que é a mentira que a maioria das pessoas acredita? É que elas vão ser justas com base naquilo que elas fazem, com base no comportamento delas, com base no desempenho delas, né? E elas ficam buscando um tipo de santidade e justiça que é impossível que você vá alcançar. E não entendem aquilo que na verdade Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir a lei, Jesus veio fazer aquilo que você não dava conta de fazer. Então hoje eu queria dizer para você: pare de tentar merecer, pare de tentar ganhar a atenção de Deus, pare de tentar agradá-lo para receber qualquer coisa. E simplesmente aceite aquilo que o Senhor Jesus fez para você, né? Então a Bíblia fala lá em Romanos 3:9, né? O apóstolo Paulo diz assim:
que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo falando da nossa condição de pecador. Mas aí, irmãos, lá em Romanos 3:21, eu coloquei na referência, mas se os irmãos quiserem abrir, Romanos 3:21, fala do Senhor Jesus. Diz assim, Romanos 3:21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluído. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então veja, irmãos, eu sei que a ideia do sistema religioso é dizer que você só vai receber alguma coisa de Deus, só vai ser aceito por Deus. Em outras palavras, você só vai se reconciliar com Deus se você cumprir certos requisitos. Que requisitos que são esses? Bem, boa parte deles está na própria Bíblia, na Antiga Aliança. Mas você sabe, infelizmente, não demorou muito para que o homem descobrisse que isso era uma forma de controle e manipulação das pessoas. E, infelizmente, a história da religião, que era para ser uma história libertadora, para libertar as pessoas, era para chegar para, olha, você não está mais debaixo do jugo do pecado, você não está mais debaixo de condenação, você é livre agora, Deus te libertou, Jesus te chamou para a liberdade. Não, infelizmente, a maioria dos líderes religiosos usa isso para escravizar as pessoas. Fala, olha, se você não fizer o que eu falo, Deus não vai aceitar você. Se você não der o dízimo aqui, a praga chegará até a sua casa. Vocês estão rindo. Mas infelizmente, as pessoas, em vez de pregarem a liberdade, têm pregado a escravidão. Sabe? E vão prestar conta diante de Deus. Porque o verdadeiro evangelho é dizer, filho, você é livre. Você não precisa fazer o que eu falo, você não precisa nem vir aqui. Eu te recomendo que venha, para não me deixar sozinho. Mas você nem precisa vir aqui. Esse é o evangelho, irmãos. Sabe, porque não depende de mim e de você, depende de Jesus. E não é do que Jesus vai fazer, é do que Jesus fez. Você sabe, isso dá nó na cabeça das pessoas, Eu estava numa conversa e o cara, mas quem pode ter certeza da sua salvação? Eu falei, eu tenho. Como que você é pretensioso, como que você é arrogante, Por quê? Na cabeça das pessoas religiosas, a tua salvação depende de você. E aí é claro, se você fala, não, eu tenho certeza, você está dizendo o quê em outras palavras? Que você é bom demais, que você não erra. Não, mas é exatamente o oposto disso. Porque não depende de mim, eu tenho certeza. Aliás, também se dependesse de mim, eu teria uma certeza, que eu ia para o inferno. Não ia ter discussão nenhuma, eu só teria uma certeza, para o inferno eu vou. Ou você tem alguma dúvida dessa? Não, aqui eu acabei de ler em Romanos, vou ler de novo para você aqui o que diz. Romanos 3:9.
Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Temos nós qualquer virtude? Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrados que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então não tem jeito, irmãos. Se dependesse de mim, se dependesse de você, I'm sorry, mas a gente estaria errado. Mas por que eu posso ter paz para com Deus? Porque não depende de mim, dependeu do Senhor Jesus. E sabe, foi Deus quem estabeleceu que fosse dessa forma. Não foi eu, não ia ter essa ideia brilhante. Mas de alguma forma, o Senhor Deus estabeleceu que através do Senhor Jesus, nós seríamos reconciliados com Ele. Fui eu quem pequei, mas foi Jesus quem pagou pelo meu pecado. Isso é o Evangelho, irmãos. O que passa disso, irmão, que é sim, sim, não, não. O que passa disso não provém de Deus. Então a religião quer escravizar as pessoas, né? E elas colocam, né, como aquela corrida de coelhos que bota uma cenourinha pendurada na frente para o coelho ficar correndo, mas ele nunca alcança. Porque o dia que alcançar, ele vai embora da igreja do cara. Aí ele fica colocando um padrão que você nunca vai chegar. Não, porque se você se vestir de azul, você não vai para o céu. Aí você veste outra cor. Ah, mas se você tiver de tênis branco, você também não vai para isso, você sabe? E fica colocando coisas e coisas e coisas e peso em cima das pessoas, porque é assim que escravizam as pessoas. E as pessoas ficam, né, e acham esse, né, e ficam tentando buscar e vivem um tormento. Sabe, mas eu quero dizer para você que por causa do Senhor Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E lá em 2 Coríntios 5,18, olha o que Deus fala a respeito disso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu agora o ministério da reconciliação. Primeira coisa, tua salvação não provém de você, provém de Deus. Tudo provém de Deus. Aliás, foi Deus quem te escolheu. Eu sei que eu caço uma encrenca com a minha esposa quando eu falo isso, mas ela até deu um amém agora. Porque você sabe, eu vou ser sincero, irmão, se dependesse de mim, eu nunca ia entrar numa igreja. Sabe, se você está aqui, foi porque de alguma forma o Senhor te atraiu para Ele. E a Bíblia fala que tudo provém de Deus. Então, a ideia foi dele, né? E a oferta para que nós nos reconciliássemos foi dele. Então, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, agora nós que nos tornamos amigos de Deus, qual que é o nosso papel hoje? É contar para as pessoas aquilo que nós descobrimos. Está me entendendo? Agora, nós somos reconciliados. Agora, quem foi reconciliado tem que se tornar um reconciliador. Amém? Não é assim, irmãos? Quando você conhece algo muito bom, né? Eu me lembro quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, eu já namorava com a Andressa, e eu falava tanto desses Estados Unidos, que era uma terra que manava leite e mel, que os cachos de uva eram grandes, que ela me apelidou de Elias Miami. De tão legal. Agora, como que você vai guardar algo tão forte, né? Veja, as pessoas andam com medo de Deus, e você agora descobriu que por causa de Cristo, não tem nada a ver com você, mas é algo que é um presente de Deus. Ele mesmo te reconciliou. Agora nós precisamos contar isso para as pessoas, tirar as pessoas debaixo da escravidão. E é interessante porque você tem dois escravos. Você tem o escravo que está lá no mundo, que é escravo do pecado, e você tem o escravo da religião que está dentro da igreja. Já parou para pensar quantas pessoas estão dentro da igreja e continuam escravas, tentando agradar a Deus, tentando fazer de tudo para conseguir aquilo que Jesus fez.
E aí eles acusam: ah, pastor, você está barateando o evangelho, dizendo que não tem que fazer nada. Eu falo: muito pelo contrário. Eu estou dizendo que é tão caro, que você jamais ia conseguir pagar. E a única forma de você ter é se Deus te desse. Está me entendendo? Quem está barateando a cruz, quem está barateando o evangelho, é quem fala que é só você cumprir meia dúzia de regrinha que você vai ser salvo. Ora, se fosse só cumprir meia dúzia de regrinha que eu ia ser salvo, não precisava Jesus ter vindo. Não precisava ele ter sofrido na cruz. Mas tem gente que acha que é isso o evangelho. Ah, não, é só você não fumar, não beber, não fornicar, não isso, não aquilo, que você vai ser salvo. Para com isso, irmãos. Para de reduzir aquilo que é a salvação. Sabe, homem nenhum seria salvo se não fosse o próprio Deus vir aqui e fazer no seu lugar. Porque a lei, né? Se você quer entender como que era para ser salvo, Deus explicou isso para o homem, né? O homem perguntou: é lícito, né? O que eu preciso fazer, né? Você cumpre a lei. A lei não são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os principais. A lei são 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais. Se você cumprir os 613, pronto, aí você não precisa mesmo de Jesus. Por isso que os fariseus não aceitavam Jesus. Porque na cabeça deles não tinha que vir um salvador, eles já davam conta de ser salvo. Não foi assim que o jovem rico chegou para Jesus? Olha, mestre, eu guardo a lei desde pequenininho, nunca fiz nada de errado. Já mentiu, né? E é interessante porque Jesus, você sabe, a marreta é do tamanho da dureza do cara, né? Jesus confronta o jovem rico no primeiro mandamento. Você sabe, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de ti. Eu sei que os irmãos acham que é amarás o teu Deus. Esse é o maior. Mas o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de ti. Você sabe o que Jesus pediu para o jovem rico? Tira esse Deus na sua vida, que é o dinheiro. Vende tudo que tem e segue-me. Você acha que ele conseguiu cumprir o primeiro mandamento? Não cumpriu. Mas era isso, irmãos? Era isso que ele precisava para ser salvo? Não, Jesus só queria confrontar. Na verdade, se aquele jovem rico tivesse falado assim: olha, Jesus, não dou conta, não. Tudo bem, então, não tem problema. Você pode receber a salvação da mesma forma, porque não depende de você. Mas às vezes Deus está esperando justamente a gente dizer que não dá conta. Olha, eu desisto de querer merecer, eu desisto de querer agradar, eu desisto de querer comprar minha salvação. E é óbvio que eu não estou falando aqui para você viver uma vida licenciosa, uma vida devassa, até porque o maior prejudicado é você. Ou quando você acha que você peca, uma agulha espeta Deus lá, fulano pecou, Elias pecou, ai que dor. Sou eu quem sou prejudicado quando eu peco. Isso não muda nada, Deus. E é óbvio que nós não devemos pecar, mas não é isso, porque não é isso que vai me colocar lá no céu. Se eu não pecar, o que vai acontecer é que eu vou viver bem, porque são recomendações, são coisas que Deus tem para mim. E é claro que o pecado tem consequências aqui, mas eu quero dizer que com Deus foi resolvido, né? 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, através de Cristo, Deus estava se reconciliando, estava fazendo as pazes. Aquela inimizade que começou lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, Deus estava se reconciliando. Agora, como que Deus se reconcilia conosco? Olha só a continuação do verso 19. Não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, não considerando, não colocando na conta as suas transgressões. Então, a maneira de Deus se reconciliar conosco
Não é assim, não, você seja perfeitinho, aí você vem relacionar. Deus sabe que você não vai ser perfeitinho. Então a única forma, como que Deus reconcilia? Não é falando assim, não, você vive uma vida perfeita e depois vem conversar comigo. Deus sabe que você não vai conseguir. Então Ele não imputa as suas transgressões, Ele não considera, Ele não atribui as suas transgressões. A Bíblia fala, né, que quando a aliança que Deus faria conosco, o quê? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Não está dizendo que você não vai mais pecar, mas estou dizendo que Ele tirou isso da conta. Isso aí não é mais, não está mais, obrigado, não está mais entre você e Deus. Então, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, Jesus não pecou, Ele não conheceu o pecado. Deus pegou o nosso pecado e colocou em Jesus Cristo. Como que isso é possível, pastor? Não sei. Jesus pecou alguma vez? Aqui diz aquele que não conheceu o pecado. Mas aí o que aconteceu com ele? Deus colocou o pecado nele. Você crê no que está escrito? Você crê que isso aconteceu? Por isso que ele foi para a cruz? Naquele momento que ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Ali todo o pecado estava sendo colocado em Jesus. E por que Deus se afasta? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Mas esse mesmo versículo que fala que Jesus não cometeu pecado, mas naquele momento ele recebeu todo o pecado. Agora olha o que diz em seguida: para que nele nós fôssemos feito justiça. Eu sou justo? Não. Pode falar, irmão. Não. Está parecendo os irmãos lá em Goiânia, que no meio da oração dos irmãos começaram a brigar um com o outro. Mas no meio da igreja, no meio da oração, esses caras começaram a se estapear lá. Mas o que foi? Que o pastor mandou orar em concordância. Você sabe orar em concordância? Como que é? Ele vai orando, você vai confirmando. Aí o irmão começou: eu não sou nada, Deus. E o outro: não é mesmo. Eu não valho nada. Não presta, Deus. Aí o cara... Os irmãos conseguiram brigar no meio da oração. Aleluia, com o reino dos céus e justiça, paz e alegria, irmãos, porque a gente se diverte. Eu não sou justo, irmão, pode falar, não tem problema, não. Meu pastor não é justo. Eu nunca fui injusto, mas vou morrer como um justo. Jesus nunca pecou, mas morreu como um pecador. Eu nunca fui justo, mas vou morrer como um justo. Sou considerado como um justo. Por quê? Na cruz, Deus fez isso com Jesus. Deus pegou o nosso pecado, colocou em Jesus. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Jesus nunca pecou, morreu como pecador. Você nunca teve a justiça como Jesus, mas agora você é contado como um justo. Você sabe o que é justo? É aquele que cumpriu os 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais. Já pensou se eu tivesse cumprido os 613? Jesus cumpriu. Lá em Mateus 5,17 ele fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aquilo que o homem não dava conta, Jesus cumpriu. E ele pegou agora a justiça e entregou para nós. Irmão, você não tem noção do que é isso. Você ser um justo, agora você é reconciliado com Deus. Porque Deus olha para você e vê um justo.
alguém que cumpre toda a lei. Ah, mas e os meus pecados? A Bíblia fala que Deus não imputa mais as suas transgressões. Não é que você não tem, não, ele não considera, ele não leva mais em conta, porque agora você se tornou um justo diante de Deus. Nós somos reconciliados, nós somos amigos de Deus. Sabe, e é muita coisa, irmão. Se você olhar por toda a Bíblia, né? As bênçãos do justo. Né? Tem talvez o mais conhecido, é muito pode a oração do justo por seus efeitos. Né? Eu quero dizer que essa é a sua oração. Você não ora porque, se eu não orar, Deus vai ficar bravo comigo. As coisas. Não, você ora porque você é ouvido, porque a sua oração tem poder, porque Deus escuta e move as coisas por causa da sua oração. Sabe, todas as bênçãos que você olhar para o justo, quero dizer que são para você. Mas jamais por aquilo que você faz, por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Sabe, esse é o ministério da reconciliação. A única forma de nós sermos reconciliados com Deus é se aquele pecador morresse e nascesse de novo um justo. Foi exatamente o que aconteceu. Hoje nós somos justos, somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Justificado, eu sei que no português as pessoas pensam, vou dar uma justificativa, né? Vou dar uma desculpa, mas não é isso. Você foi justificado no sangue. Não quer dizer que, não, ele deu uma justificativa. Não. Que você se tornou justo. Você é justo. Você é justo. E essa justiça não é conquistada, não é merecida. Ela é um presente para todo aquele que crê. Amém? Deixa eu ler aqui mais uma vez para a gente finalizar aqui. Romanos 3:21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé, para todos os que creem. Se você crê, você se torna um justo. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Nada, já falei, não tem nada que você faça que pudesse comprar, que pudesse merecer. Sabe? Porque é uma dívida impagável. Só se o próprio Deus resolvesse te perdoar e te abençoar. Então essa justiça é para todos aqueles que têm fé e creem no Senhor Jesus. Crê no quê, pastor? Que Jesus era um bom mestre, que ele foi um homem? Não. Crê que ele era o Filho de Deus e que ele levou sobre si a nossa dívida. Amém? Por quê? Jesus pode ter levado a sua dívida, mas você ainda pensar e viver como um devedor. E essa, infelizmente, a maioria das pessoas, eu falei, a religião produz escravos. Né? E muitos líderes querem escravizar as pessoas, para elas não irem embora, para manipular, para dizer o que elas têm que fazer, para fazê-las, né, para conduzir, né, para fazer o que elas querem. Mas o verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus é um presente, ele nos foi dado. O Senhor nos abençoou. E hoje nós somos justos, né? Essa é a comunidade dos justos, justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Crer então que em si o Senhor Jesus levou todos os nossos pecados. E hoje nós não temos mais dívida para com o Senhor. E mais do que isso, que a justiça de Cristo nos foi dada. É isso que nós precisamos crer e viver, para que a gente possa desfrutar e comer do melhor dessa terra. Amém, meus irmãos?